tema hoje desse seminário é ideologia de gênero. Uma coisa que é importante a gente saber, primeiramente, é o que significa ideologia. Ideologia é o conjunto de ideias novas. É algo que surgiu, é algo que está sendo implementado como uma nova visão. Por isso esse nome, ideologia de gênero. E hoje a gente vai abordar esse tema, como a irmã Rita disse aqui desde o início, um tema que Deus ele nos dirigiu, nos conduziu para trazer para a igreja, para trazer para as irmãs. O pastor trouxe para os irmãos também esse tema, porque ele é um tema importante, não somente pelo fato de repente eu conhecer uma pessoa que está passando por isso, ou de repente eu ter um filho, eu ter um irmão, eu ter um primo, eu ter um tio que passa por isso, mas a importância de tudo aquilo que nós sabemos em relação a Deus, glorifica a Deus e nos ajuda a servir o próximo, aquele ou aquela que precisa entender sobre esse assunto. Porque é fato que muitas coisas que hoje a sociedade tem passado, a modernidade tem passado, nem tudo nós temos um entendimento, o que vem da parte de Deus e o que não vem. Eu creio que esse assunto, para a maioria de nós, é algo muito lógico, mas nem para todo mundo é assim. E como a irmã leu aqui no começo para nós, em 1 Pedro, falando que nós precisamos ali dar a esperança da nossa fé àqueles que pedirem, nós precisamos explicar e ensinar aqueles que têm essa dúvida e perguntam sobre isso. Não sei se alguém algum dia já chegou até vocês e perguntou, é errado ser homossexual? É errado uma mulher sentir desejo por outra mulher? É errado um homem sentir desejo por um outro homem? Alguém aqui já foi abordado por esse tema? Alguma vez? Levanta a mão. Nós somos abordados por esse tema. Porque muitas vezes as pessoas elas não entendem o que Deus lhe diz a respeito disso, o que Deus lhe quer falar a respeito disso. Primeira coisa que nós precisamos entender, essa passagem que nós lemos agora, Gênesis capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho, fêmea, homem ou mulher os criou. Uma coisa que é importante nós estabelecermos aqui, é que a criação, homem e mulher, ela veio de quem? De Deus. Deus nos criou. Nós iremos falar aqui a respeito da perspectiva e do propósito de vida criacional. Deus me criou, Deus te criou para um plano, para um propósito, para um projeto em específico. E Deus, quando Ele cria o homem, primeiramente, Ele cria o homem ali à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus disse que era bom o homem. Só que Deus ele olha para aquele homem e ele fala que seria melhor se houvesse uma outra pessoa ao lado desse homem. E a Bíblia diz que ele cria a mulher. Deus cria a mulher com o propósito de completude, de completar a vida daquele homem da humanidade, e também com um propósito de que nascessem filhos, um propósito de que a humanidade viesse a existir, o povo de Deus viesse a existir, fosse gerado filhos. É importante nós sabermos disso, para quê? Para nós partirmos aqui de um ponto de que houve um propósito na criação de Deus. E Deus ele não errou na sua criação. Deus ele não errou no seu propósito. De repente você conhece alguém, ou você de repente passou por uma situação como essa. De repente você se pergunta por quê, isso é errado. Isso é errado porque não é criação de Deus. Deus não criou, Deus criou o homem e a mulher. E talvez a pergunta que vocês fariam é, então, por que isso acontece? O que houve no meio do caminho? Por que nasceu esse sentimento no coração de fulano, de ciclana, ou no meu coração um dia? Por que surgiu isso no nosso coração? A Bíblia, ela fala, abram lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, está mais ali para o fim.
da Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos entender um pouquinho do porquê isso acontece. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Amém? Está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Uma coisa que é importante a gente entender, que esse sentimento que vem, no coração, de repente, das pessoas que passam por essa tentação, que passam por essa luta, a gente precisa entender que isso tudo provém de onde? Provém do pecado original que nasceu ali no homem, a partir do momento da queda de Adão e Eva. A gente tem que entender que quando o pecado ele entrou na humanidade, ele corrompeu, ele atrapalhou toda a humanidade, toda a criação, ela foi afetada pelo pecado. Você sabe por que hoje existe terremoto? Você sabe por que hoje existe taifu? Por que hoje existe desastres naturais? Talvez algum dia você tenha se perguntado, por que uma criança, ela nasce com algum problema físico? Por que fulano aconteceu isso? Por que ciclano aconteceu aquilo? Todas essas coisas que hoje nós observamos e que nos deixam entristecido, isso tudo é consequência do pecado original. Todos nós somos suscetíveis a pecar. E nós precisamos entender que o homossexualismo ou homossexualidade é um pecado diante de Deus. É um pecado. De repente você pode pensar assim: eu conheci uma pessoa que passou por isso, ou eu já passei por isso, ou estou passando por isso. E de repente você pode pensar assim: mas não tem como Deus estar nisso, não tem como ser de Deus isso. A Bíblia diz que isso é tão pecado quanto um adultério. É tão pecado quanto um roubo. É tão pecado contra todos os pecados que existem e que porventura podemos cometer. O que é importante nós entendermos é que isso é pecado e é proveniente da queda do homem. Todos pecaram, a Bíblia diz, e destituídos foram da glória de Deus. Houve uma ruptura, houve uma separação do homem com Deus, por causa do pecado da humanidade. Por isso que às vezes é costume as pessoas dizerem, que o mundo, a humanidade, todos são filhos de Deus. Não, somente são filhos de Deus aqueles que confessaram a Cristo em suas vidas. E talvez você possa se perguntar, e em relação a isso, não sei se você já passou, ou se você já conheceu assim, mas muitas pessoas elas dizem: mas eu não vou estar pecando contra alguém, porque se é uma mulher com outra mulher, eu vou amar ela, eu vou fazer bem para ela, não vou fazer nada de mal contra ela, é consentido. Mas o que Deus ele fala a respeito dessa prática? A gente precisa dar nome a essa prática. E o nome dessa prática, ela é pecado. A Bíblia diz, abre Levítico capítulo 18, versículo 22, já lá no começo. Levítico capítulo 18, versículo 22. Terceiro livro. Levítico 18,
capítulo 22. O que Deus ele fala a respeito da homossexualidade? Qual é a visão de Deus a respeito disso? Se no meio do caminho surgir alguma dúvida, vocês segurem aí, que na hora que a gente terminar aqui a mensagem, eu vou perguntar, tá? Vocês podem perguntar qualquer dúvida que vocês venham ter. Levítico capítulo 18, versículo 22. Ele diz assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Né? A gente sabe que isso aqui significa para ambos. Né? Aqui Deus está falando que o homem não vai deitar com outro homem como se fosse uma mulher, porque é abominação para Deus. Né? A mulher é a mesma coisa, não vai ter um relacionamento com outra mulher, porque a abominação é para Deus. Por que é importante nós sabermos que isso é algo que desagrada a Deus? Porque quando nós entendemos que isso desagrada a Deus, nós entendemos que isso tem um nome, o nome disso é pecado. E a gente passa a entender que há esperança para o pecado. De repente alguém pode dizer assim: eu já nasci com isso. Eu já nasci, desde criança eu sinto isso. Uma coisa é clara: não existe, né, os genes do homossexualismo. Se você for fazer um exame, não vai constatar. Você nasceu ou XX ou XY. Você nasceu ou mulher, XX, ou homem, XY. Mas aí você pode de repente se perguntar e falar: mas eu conheci fulano, eu conheci ciclano, que desde criança diz que já era propenso a isso. Se nós pararmos para pensar uma coisa, né? Vamos falar a respeito de uma outra situação que também é pecado diante do Senhor e que aos olhos dos homens se torna abominável com uma facilidade maior. Vamos falar a respeito da pedofilia. Vamos imaginar, vocês sabiam que a maior parte dos pedófilos, eles jamais irão abusar de uma criança. Por isso que nós temos que tomar cuidado onde nossos filhos dormem, com quem nossos filhos ficam, na casa de quem vai. Por quê? Porque a maior parte dos pedófilos, de homens que têm esse desejo, lembrando que existe mulher pedófilas também, ok? Existe também. Essas pessoas não vão executar. Essas pessoas vão lutar contra isso. Mas haverá alguns que irão sim chegar a esse ato. E de repente você conversa com um deles e ele responde assim: olha, desde que eu comecei a ter noção da sexualidade, eu sempre tive interesse por criança. De repente é um menino de 11 anos, de 12 anos que vai dizer que quando ele começou a ter um desejo sexual, ele começou a ter desejo por crianças de 2, 3 anos. Qual seria a nossa resposta? Isso é certo? Isso é errado. Só que o que nós falaríamos para essa pessoa, para esse homem? Nós falaríamos para ele que isso é um pecado ao qual ele nasceu e que ele precisa em Deus rejeitar, lutar, orar, recusar e se libertar. Isso é para qualquer setor da nossa vida. É para qualquer área da nossa vida. Cada ser humano, ele nasce propenso ou com uma fraqueza para um lado da vida. De repente, é um homem que a tendência dele é ser infiel. De repente, é uma mulher que a tendência dela é ser infiel. O que é que ela vai fazer? Eles vão lutar contra esse desejo, porque eles vão ter a consciência de que aquilo é pecado. Eles vão entender que isso é consequência do pecado original que nasce no homem, e que isso será necessário lutarmos até o fim da nossa vida e clamarmos a Deus para sermos libertos. O que isso significa? Uma pessoa que passa
por essa luta, existe esperança. Existe esperança. A Bíblia, ela diz em Romanos, novamente lá em Romanos, lá para o fim, Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz assim: sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. O que isso significa? A homossexualidade, ela é errada diante de Deus, ela é uma abominação diante de Deus, mas nós precisamos entender que ela é um pecado que pode surgir na vida de um indivíduo, mas que ele e que ela não precisam ser dominados por isso. Porque no momento que ele ou que ela se render a Cristo e confessar a Deus como seu Senhor, o pecado, ele é deixado de lado. Aquela pessoa, ela pode sim se tornar uma nova criatura. E ele ou ela vai passar a ir lutar juntamente com Deus, para que ele ou ela consiga vencer esse desafio, esse pecado que está tentando ali levar ele ou levar ela para mais distante de Deus. Mas a primeira coisa que é importante reconhecer é que isso é pecado. Isso é pecado. Deus não criou. Deus criou o macho, Deus criou fêmea, Deus criou homem e Deus criou mulher. Eu, você, cada um que de repente for ver o que foi falado, nós precisamos entender que nós somos criados para um propósito de Deus. E nós precisamos compreender que se na tua ou na minha vida nós estamos sendo tentados a esse pecado, nós precisamos rejeitá-lo, clamar a Deus, pedir o socorro de Deus, a ajuda de Deus, a esperança. Amém? A esperança. Não se entregue a isso. Muitas vezes a gente já ouviu falar de pessoas que foram de repente para a igreja e que chegaram passando por isso, chegaram num certo local, foi orado ali na cabeça daquela pessoa, expulsado os demônios daquela vida, e de repente passou 1 ano, 2 anos, aquela pessoa voltou a ser tentada naquilo, aquela pessoa ela abandona Deus porque ela pensa assim: eu não fui liberto. Nós precisamos entender que a tentação não é pecado. Ainda que essa mesma pessoa, ela venha a ser tentada, ela vai precisar lutar contra isso, ela vai precisar rejeitar o pecado. E não somente esse, como qualquer outro pecado, que nós possamos a ser tentados. Não é maior, não é menor do que outro pecado. A Bíblia nos dá uma lista de tudo aquilo que é pecado diante de Deus. E todos nós temos que lutar, sem dimensão de tamanho, mas entendendo que em Deus nós podemos ser libertos. Mas para ser libertos, precisamos confessar a Deus, precisamos pedir ajuda a Deus, precisamos falar para Deus que nós não queremos viver isso, que nós queremos nos libertar disso, que nós não iremos sucumbir nesse pecado. Amém? Isso é importante nós sabermos. De repente você vai se deparar com alguém que vai perguntar para você, que vai falar para você, mas isso não é errado, e você precisa saber o que Deus diz a respeito disso. Deus diz, é abominável. Irmãs, a gente respeita, a gente sempre tratará com muito respeito, seja quem for que estiver passando, seja por isso ou seja por outros setores da vida que esteja sendo tentado ou que o pecado esteja aí batendo a porta. Nós teremos muito respeito, mas nós precisamos ensinar e falar o que Deus lhe diz a respeito disso. Deus não se agrada disso. Amém? Isso é importante. A Bíblia diz em Romanos, pode continuar onde você está mesmo, mas no capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas
Concupiscências, o que isso significa? Né? Que o pecado ele não pode ter reino, ele não pode ser rei em nosso coração. Ele não precisa ter domínio sobre sua vida. Ele não precisa mandar em você. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal. E o que isso significa? De repente, alguém pode dizer assim: a salvação, ela é pela graça, a salvação não é pelas obras. E isso é fato, isso é verdade. A salvação, ela é atribuída a crer em Jesus Cristo. Mas Deus, ele diz que aquele que é dele, ele ouve os mandamentos de Deus. Ele vive segundo a palavra de Deus. Ele quer agradar a Deus. E o que está escrito aqui, né? O pecado não reina sobre esse corpo. Por quê? Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nós não obedecemos mais a concupiscência da nossa carne. Nós não precisamos mais nos render ao pecado. Houve um dia em que o pecado ele teve domínio, ou que na vida de alguém que está aqui ou que possa assistir, ele está tendo domínio. Mas o que Deus está nos mostrando é que em Cristo Jesus nós somos libertos. O pecado não é mais Senhor, o pecado ele não domina mais. Nós podemos rejeitar o pecado, seja esse ou seja outros. Nós podemos e nós devemos rejeitar. Nós precisamos colocar o nosso coração à disposição do nosso Criador, aquele que nos criou, segundo a palavra de Deus diz, para a glória e para a honra dele, para adorarmos a Deus. E isso é algo que nós precisamos buscar e desejar em nossa vida. É importante nós rejeitarmos o pecado, como a Bíblia diz, o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós nascemos com um propósito, nós nascemos com um plano. E quem dita esse plano é aquele que nos criou. Amém? É aquele que nos criou. Né? A Bíblia diz, não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas todo mundo entende que está certo. Meus amigos falam que tudo bem, minhas amigas falam que é normal. Isso daí é coisa dos antigos, agora é outro tempo, agora a coisa mudou. A palavra de Deus é imutável, todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Amém? O projeto da criação de Deus para nós é que nós sejamos bênção. Homem e mulher. Amém? Eu queria responder alguma pergunta. Se caso alguém venha ter, pode estar fazendo agora. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, ou alguma questão que algum dia alguém possa ter te questionado, possa ter te perguntado, né? Eu queria que você pudesse estar fazendo agora. Tem alguém que tem alguma dúvida ou uma pergunta a respeito desse assunto? Não? Não? Nenhuma dúvida mesmo? Nada, nada, nada? Pode perguntar. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Não mesmo? Pode perguntar. Já me perguntaram uma vez se Deus ama as pessoas que têm esse sentimento pelas outras. Como que a gente pode passar para essa pessoa o amor de Deus por ela e o cuidado que Deus tem de mostrar para ela que isso é errado. Como que a gente que está em Cristo, a gente percebe no meio do Espírito Santo que aquilo é errado. Como que a gente vai trazer para ela com a palavra de Deus que a gente traz para ela, que conforte ela o amor que Deus tem por ela. Aí, em cima do julgamento dele, que a prática dela é perigosa. O que acontece, né? A palavra de Deus ela diz que Cristo ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer a espada. O que isso significa? Né? Nós iremos muitas vezes estar dentro de situações em que o amor de Deus ele não vai poder ser expresso como o amor dos homens. Vamos explicar isso.
né? O amor dos homens, ele é diferente do amor de Deus. O amor do ser humano e do homem, ele visa o meio tempo, ele visa o agora. O amor de Deus, ele visa a salvação. O que isso acontece? Vamos imaginar que eu me deparo com uma pessoa que tem essa luta, esse pecado, né? O meu amor por essa pessoa, ele vai fazer com que eu converse com ela a respeito disso, né? E o que é que eu falaria, né, para essa pessoa, né? Eu falaria para ela o que a Bíblia ela fala a respeito disso. Olha, Deus, ele fez um gesto muito bonito de amor pela humanidade. O gesto do amor de Deus pelos seus foi a entrega de Cristo Jesus, foi a morte de Jesus Cristo por mim e por você, pecadores. Só que ele entrega o seu filho para morrer por nós, para que nós não sejamos mais escravos do pecado. A Bíblia diz, né, que o pecado não domine mais sobre vós, foi o que nós lemos aqui. E Deus, ele diz, no caso do homossexualismo, o homossexualismo, ele é pecado diante de Deus, como a gente leu lá em Levítico 18, né? Não deitarás com o homem como se fosse mulher. Deus diz que é abominação. Mas o amor de Deus, ele já trouxe a resposta para isso, a libertação para isso. E a resposta, a libertação é nele, é em Cristo, né? Então a gente consegue expressar o amor de Deus pela obra redentora de Cristo, né? A gente não consegue expressar o amor de Deus talvez num sentimento de concordância, né? Ou não concordância, mas um medo do julgamento. A gente tem que entender que o julgamento, ele é julgamento quando ele é humano. Quando ele é escriturístico, quando ele é pela palavra de Deus, é sentença. Então, a palavra de Deus, ela já tem a sua sentença, o que é certo e o que é errado. Quando a gente anuncia a palavra de Deus, a gente está sobre os critérios daquele que já decidiu sobre aquilo, né? Mas a gente sempre vai falar em amor, mostrar o amor de Cristo, de que nada está perdido, né? Existe redenção, existe perdão para isso. E existe a esperança da transformação. A pessoa não precisa se entregar a isso pensando que não vai ter força para sair. Em Cristo consegue, porque Ele entregou o seu Filho para nós não sermos mais escravos do pecado, né? Amém? Alguém teria mais alguma dúvida? Algo para perguntar? Pode perguntar, tá bom? Mas é um absurdo, pode perguntar absurdo também. Não tem problema não. Não tem problema não. Então vocês podem perguntar. Qualquer dúvida que tiver, pode falar. Não? Não mesmo? Então tá bom, vou ficar só de pé para nós fazermos uma oração para termos continuidade aí dos demais tópicos. Vamos orar, fecha os olhos. Senhor Deus, Pai, primeiramente nós agradecemos ao Senhor